E, pessoal, nessa lição a gente vai ver um pouco da teoria de Sturm-Liouville, né? Essa teoria de Sturm-Liouville, ela, de certa forma, conecta aquilo que a gente sabe sobre equações diferenciais ordinárias, de segunda ordem, no caso, com álgebra linear, né? E não sei se eu já falei o suficiente disso para vocês, mas existe uma grande vantagem em você fazer isso, né? A álgebra linear ela é muito poderosa para você definir bases, para você definir produtos, né? E isso ajuda a gente a entender o próprio espaço e montar soluções, montar essas maneiras de você lidar com os problemas, certo? Então, vocês já viram aquela aula sobre o espaço de Fourier. O espaço de Fourier, a série de Fourier, de certa forma, é uma base que vem do operador tipo Sturm-Liouville. Então, vários resultados que vocês viram lá, eles se transportam para o caso mais geral, de uma forma razoavelmente simples. Então, vocês vão ver que é muito poderoso, porque no momento em que vocês conseguem estruturar o problema de vocês como um problema de Sturm-Liouville, você já tem uma série de resultados prontos, já que vocês podem usar de cara, né? E essa ideia do espaço vetorial aqui, ela tem uma ligação muito forte com o método de equações diferenciais parciais, que é o método de separação de variáveis. Porque o método de separação de variáveis nada mais é do que uma forma de você encontrar um operador diferencial complicado, e você encontrar uma maneira de dividir ele em operadores diferenciais que atuam só num subespaço, né? Atuando nesse subespaço, esse operador diferencial se torna um operador diferencial ordinário, ou seja, de uma variável só. Usando, então, técnicas de álgebra linear, você agora escreve esse espaço como um espaço vetorial. E agora o seu espaço total, que é o espaço da solução, digamos, que monta o operador inteiro, ele é um espaço que vai ser um produto tensorial de todos esses espaços individuais, né? Então, você consegue pegar um problema complicado e reduzir a uma sequência de problemas simples, em que você consegue entender muito bem a estrutura de cada um desses espaços, tá? E para entender essa estrutura, a gente tem que entender um pouco da teoria de Sturm-Liouville. Bom, eu vou primeiro falar um pouco rapidamente do que acontece numa teoria de espaços vetoriais de dimensão finita, certo? Para a gente tentar fazer uma certa analogia. Então, a gente tem um certo vetor, né? Que vive, por exemplo, no R3, você tem componentes V1, V2, V3, né? Esse cara aqui é o objeto geométrico, né? E essa aqui é a componente. A componente, ela depende do sistema de coordenadas, ela depende de como você está escrevendo o seu problema. O objeto geométrico, não, né? Da mesma forma, uma função f, ela é definida como um conjunto f de x para todo x pertencente a um domínio, tá? E aqui nós estamos interessados em domínios que são subespaços, subconjuntos abertos, né, da reta real, tá? Então, esse domínio D aqui, 99% das vezes, a gente vai estar lidando com intervalos abertos do tipo AB, tá? Então, a analogia que a gente faz aqui é o seguinte: esse cara aqui, você pode pensar como uma componente do seu F, onde o seu F é o seu objeto geométrico, é a sua função, tá? E essa componente é um valor daquele objeto geométrico num certo ponto do espaço. A diferença é que aqui você tinha um conjunto finito e discreto de índices, e agora você tem um conjunto contínuo e infinito de índices aqui, que são basicamente números reais, tá? Então, a analogia vai mais adiante, né? Você no espaço vetorial tem a soma de dois vetores. Você sabe somar isso porque você induz a soma a partir da soma das componentes. Você mostra que aquilo ali independe do sistema de coordenadas e você define soma. Da mesma forma, você pode a soma de f mais g, calculado em x, você define como sendo f, né, de x mais g de x. Então, da mesma forma que você vê que ponto a ponto, ou seja, componente a componente, se definiu a soma para os vetores v, a mesma coisa você faz para as suas funções f, tá? É fácil ver que, fazendo definições análogas para multiplicação por escalar, que você tem todas as estruturas necessárias no espaço vetorial. É claro que aqui tem uns detalhes matemáticos um pouco mais complicados, que é, se você soma duas funções, será que elas têm as mesmas características? Ou seja, duas funções contínuas somadas sempre dá uma função contínua? Bom, nesse caso mas você pode ter... E se você somar uma sequência infinita de funções, o que acontece? Essa sequência infinita, ela vai ser uma função do mesmo tipo de todos os elementos dessa sequência, né? Então, você tem perguntas mais complicadas que você pode fazer aqui.
certo? A gente não vai entrar nessa parte de análise funcional, que entra no detalhe dessas funções, tá? A gente vai tratar como funções contínuas, infinitamente diferenciáveis, geralmente analíticas, e para nossas aplicações, isso é suficiente, tá? Então, seguindo um pouco mais a analogia, outro objeto muito importante, né, no estudo de espaços vetoriais é o produto interno, né? Então, eu tenho um certo vetor V, eu posso calcular ele, o produto com U. Se eu tenho uma base completa de vetores aqui, eu posso usar essa base para escrever componentes, ou seja, eu digo que certo V, vou botar o índice em cima aqui que é melhor. Eu digo que um certo V e nada mais é do que o meu vetor V produto escalar com EI. Certo? Se a minha base é completa, ou seja, se essa base aqui de EIs, né, vetores EIs, é completa, então aqui eu sei que essas componentes aqui, elas me dão todas as informações necessárias para reescrever o próprio vetor. Né? Então, é interessante ver que a gente pode tentar introduzir um conceito paralelo aos vetores. Mas antes disso, tem mais uma coisa importante para a gente pensar, que é o seguinte. Quando nós trabalhamos com espaços vetoriais, a gente trabalha também com um conceito de transformações lineares, ou seja, eu tenho uma certa transformação T que leva um certo espaço vetorial nele mesmo, certo? Essa transformação T, geralmente a gente escreve ela assim, ela pode ser escrita em termos de componentes como uma coisa da seguinte forma. Tenho T, I, J, VJ e o EI aqui, por exemplo. Tá? Somado sobre I, J de 1 a 3. Certo? Bom, esse aqui é a transformação linear, você vê que aqui ela é escrita em termos de umas componentes de matriz, tá? E aqui é a componente do seu vetor. Bom, o que a gente pode... Quais são os tipos de transformações lineares que a gente consegue extrair uma quantidade grande de informação? São as transformações lineares que a gente chama de autoadjuntas, né? Então, se você tem uma transformação linear que atua no seu espaço vetorial, você pode se perguntar como que ela é ou não é compatível com o seu produto interno. Então, eu tenho um produto aqui, aquele mesmo produto VU, só que em vez de VU, eu vou fazer o seguinte, eu vou V e o T aplicado ao U. Tá? A aplicação adjunta dessa transformação é aquela que você aplica em V. Ou seja, a pergunta é, será que isso aqui é igual a T aplicado em V, produto com U? Tá? Ou seja, esse aqui, lembra? Esse aqui é o espaço vetorial. Geralmente você define o espaço vetorial e define o espaço dos covetores, né? Então, um produto interno com um vetor é um elemento do meu espaço covetorial, né, do meu espaço dual, e esse espaço dual eu posso definir nele uma transformação linear, né, que seria a transformação linear que faz o mesmo papel de que quando eu atuo ela no espaço vetorial, ou seja, nesse sentido que eu acabei de escrever aqui embaixo. Né? E aí eu posso me perguntar para que tipo de transformação, quais são os tipos de transformações que satisfazem essa condição aqui. A beleza disso tudo é que quando você encontra transformações que satisfazem essa condição, a gente vai ver na próxima lição, elas têm uma série de resultados importantíssimos que saem dela. Tá? Ou seja, quando você tem uma transformação linear autoadjunta, ela tem naturalmente uma base completa de autovetores. Ou seja, se você procura agora vetores do tipo EI, aqui, que satisfazem um certo lambda I, EI, não tem soma aqui, tá? Se você encontra essa base, se essa transformação aqui for autoadjunta, você já sabe que essa base aqui, ela é ortogonal, né? Você pode normalizar para ela ficar ortonormal, e ela forma uma base completa no seu espaço. Tá? Então você vê que isso é importantíssimo, ou seja, é uma maneira de eu encontrar uma base completa no meu espaço. A gente não se preocupa tanto com isso no caso do finito dimensional, porque a base, no caso finito dimensional, a gente usa bases canônicas, né? Por exemplo, no caso do R3, a gente usa bases do tipo 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E isso aqui te dá uma forma natural de escrever um vetor, né? Mesmo que o significado físico não esteja claro de partida. Quando você vai para espaços infinito dimensional, essa analogia meio que se perde, você não sabe muito bem como construir uma base.
né? Então, na verdade, a gente descobre que é muito mais conveniente escrever bases no espaço infinitamente dimensional que estejam naturalmente associadas a um operador autoadjunto, certo? Então, aqui você vê, a gente, em vez de ter uma base natural, a gente está procurando operadores diferenciais que vão atuar como transformações lineares no nosso espaço vetorial das funções. A gente vai pegar algum conceito de produto interno, a gente vai tirar dali, então, um operador autoadjunto, e desse operador autoadjunto a gente tira uma base de vetores, né? E você vai ver que, claramente, essa base vai ser muito útil para resolver problemas que envolvam aquele operador diferencial, certo? Então, a gente quer agora definir um certo produto interno no nosso espaço de funções, tá? Então, seguindo a analogia, é muito simples. Vocês lembrarem que, né, o espaço vetorial aqui, você tem um produto V com U. Isso aqui me dá uma coisa do tipo somatório sobre I, de 1 até 3, de VI, UI, né? Tentando fazer a analogia direta, eu posso simplesmente definir que o produto interno da função f com a função g é dado pela integral de a a b, porque agora eu estou no meu domínio, tá? Esse domínio, esse a, ele pode ser menos infinito e o b é mais infinito, tá? A gente não vai lidar com as complicações que acontecem nesse caso, a gente vai supor que esse domínio, por enquanto, é compacto, tá? Mas, em geral, você também pode aplicar essas teorias para os domínios que sejam infinitos, tá? Esses domínios infinitos, eles são mais complicados e as normalizações ficam mais complicadas também. Mas a gente não vai entrar no detalhe disso agora, certo? Então, aqui a analogia direta seria você pegar componente a componente e multiplicar elas. Eu vou só estender aqui essa aplicação para o caso de funções complexas, tá? Você vê, se aqui fossem vetores complexos, eu também teria o complexo conjugado aqui. E é natural por quê, tá? Aqui, ó, no caso, se eu quisesse o espaço, o produto de V com V, se eu não botar esse complexo conjugado aqui, eu não teria o que vai acontecer agora. De 1 até 3, V estrela I, VI. Né? Então, eu tenho essa estrela justamente porque agora vai aparecer um número complexo conjugado, multiplicado pelo mesmo número complexo. Então, ou seja, esse cara aqui é positivo definido termo a termo. Tá? Porque eu quero que o produto interno seja positivo definido. Ou seja, para quando você pegar um produto interno de um vetor com ele mesmo, aquilo seja maior ou igual a zero, seja só zero, quando, se somente se o próprio vetor for nulo. Né? Então, é só uma complicação, porque no caso das funções, geralmente a gente trabalha com funções complexas, tá? Ou com espaços complexos. Tá? Por mais que muitas vezes isso não seja necessário, mas é mais conveniente. Vocês podem lembrar do caso de Fourier, que é muito mais simples trabalhar com uma base de Fourier no espaço complexo, em que você tem simplesmente exponencial de kx, do que você tem que trabalhar com senos e cossenos. Você acaba com uma coisa mais complicada, certo? Bom, então, completando a nossa analogia, a gente tem f de x, estrela, vezes x de x. E aqui eu poderia botar dx. Só que o mais geral é eu colocar w de x dx. Tá? Por que eu botei um w de x aqui? Bom, em princípio não tem nada especial com uma certa parametrização original. Né? Eu peguei uma f de x, uma certa parametrização, uma g de x nessa mesma parametrização, estou calculando as componentes dessas funções, certo? Agora, eu poderia pegar e escrever o meu x como sendo y cubo. Né? Você vê que existe uma relação de 1 para 1, agora, né, você conseguiu mapear de A a B em x, você também consegue de y ao cubo, ou seja, esse mapa é inversível, certo? Se fosse quadrado, teria que tomar cuidado, né? Porque você vê que o mapa entre x e x quadrado não é inversível, porque você tem dois pontos, né, que da imagem, dois pontos do domínio que vão no mesmo ponto da imagem, certo? Então, tem que tomar cuidado. Então, se eu tivesse agora nessa parametrização y, o meu dx nela vai ser igual a 3y² dy. Então, se eu tivesse começado com o meu w igual a 1, se eu mudasse para a minha parametrização y, agora eu teria que o meu w ali seria 3y². Certo? Ou seja, eu teria f de y, g de y, 3y² dy. Então, eu não sei qual é a parametrização certa a priori, tá? Então, o mais geral que eu posso fazer é deixar em aberto esse peso, tá? E lembrando que esse peso ele tem que ser positivo definido.
Estritamente falando, ele pode ser ou positivo definido ou negativo definido, ou seja, ele não pode passar por zero. Mas, como ele for negativo definido, eu simplesmente multiplico por menos 1, ele vira positivo definido. Então, eu simplesmente, por simplicidade, escolho que essa função peso é sempre positiva definida, certo? Então, isso aqui eu defino, então, uma classe de produtos internos aqui no meu espaço de funções, certo? A minha pergunta é, se eu tenho uma transformação linear nesse espaço, será que essa minha transformação linear ela é autoadjunta em f escalar g? Né? Ou seja, se eu aplicar ela em G e tomar o produto com F, ou aplicar em F e tomar com o produto com G, será que essa aplicação ela tem o mesmo resultado? Ou seja, será que essa igualdade aqui ela se mantém lá embaixo? Né? E é isso que a gente vai estudar agora. Bom, pensa numa transformação linear arbitrária agora, ou seja, arbitrária não, né? A gente está preocupado com as equações diferenciais de segunda ordem. Então, a gente vai pegar agora um operador diferencial L, tá? Que aplicado numa função y vai ser simplesmente, só ver a anotação que eu usei, tá? P0, y duas linhas, mais P1, y' mais P0, y, tá? Veja, aqui a gente está olhando só o operador diferencial. A gente não está preocupado com nenhuma equação do tipo Ly igual a zero, ou Ly igual a G, por exemplo, certo? Esses tipos de problema aqui a gente vai conseguir resolver a posteriori, uma vez que nós entendermos o espaço das autofunções do L, certo? Mas aqui a gente está estudando a estrutura do operador diferencial. Uma vez que a gente conhece a estrutura do operador diferencial, a gente pode tirar uma série de resultados e uma série de soluções automaticamente dele, tá? Então, isso aqui não é um problema, nenhum desses dois problemas especificamente de partida, tá? Bom, vamos lá. Então, se eu for calcular agora o meu f escalar g, desculpa, g não, L, g, isso aqui vai ficar como? Vai ficar integral de AB, f de x, aí vai ser P0, g duas linhas, mais P1, g' mais P0, G. Eu não vou botar o argumento X para poupar espaço, tá, pessoal? Mas vocês entendem aqui que está subentendido, certo? E aqui eu tenho um certo W dx. Tá? Bom, então, como é que a gente faz? A gente quer agora que esse operador diferencial L atue em F. Né? E ele está todo, ó, você vê que os operadores diferenciais, que são essas linhas aqui, elas estão atuando em G. Certo? Como é que eu posso fazer? Eu posso integrar por partes. Tá? Então vamos lá. Integral de AB. Desculpa, integrar por partes não. Eu posso somar e subtrair em derivadas totais. Veja, nesse primeiro termo, estrela, vezes P0, vezes W, vezes G duas linhas. Eu posso escrever isso aqui. Deixa eu botar um colchete. Eu posso escrever esse cara aqui como sendo F estrela, P0, W, G', linha, e você vê que aqui eu tenho vários termos que vão sair daqui quando usar a regra de Leibniz, né? Um dos termos vai ser a derivada linha atuando no G para ter dois linhas que reproduz esse termo aqui, certo? O resto eu tenho que subtrair, porque o resto eu não tenho. Então o resto eu vou já deixar aqui assim. Estrela, P0, W, linha, G', tá? A mesma coisa ali. Então vai ficar assim, mais F estrela, P1, W, G'. Então, para reproduzir esse termo aqui, é quando a minha linha vai no G, então tem que subtrair o resto. Menos F estrela, P1, W', vezes G. Tá? E o último termo eu simplesmente repito ele porque não tem operador diferencial atuando aqui, certo? Então eu posso simplesmente deixar ele aqui do jeito que estava. Ele vai ficar F estrela, P0, W, G. Fecha, dx. Tá? Bom, olha o que aconteceu aqui. Eu já consegui tirar quase todas as minhas derivadas, tá? Do G, mas eu ainda tenho essa derivada aqui. Né? Então deixa eu só fazer mais uma página aqui. Tá? Ó, eu vou reescrever agora essa integral aqui embaixo
E vou pegar todos os termos. Ó, esse termo aqui é um termo de derivada total, tá? E esse termo aqui é um termo de derivada total. Esse termo aqui, eu posso escrever ele de novo com uma derivada total, certo? Então, eu vou reescrever esses termos aqui, ó. Eu vou ter integral de A a B. Ó, meus termos de derivada total, primeiro vão ser o seguinte. F estrela. Deixa eu ver como é que eu peguei. P0, W, G', tá? Que é esse primeiro termo aqui. O outro é a mesma coisa, só que com G e com P1. Mais F estrela P1, W, G, tá? E esse aqui ainda tem um linha aqui. Então eu vou escrever como uma derivada total de novo. Ele vai ficar menos F estrela P1, W', desculpa, W', e o G, ou seja, é a derivada total desse cara aqui, agora o linha eu tirei fora, e eu tenho que subtrair agora a derivada segunda desse cara aqui, tá? Então vamos terminar esse pedaço aqui, isso tudo linha, tá? Agora eu vou pegar os termos negativos aqui, esse termo aqui, agora eu estou subtraindo a derivada, agora atuando nesse outro termo, então vai ficar mais. F estrela, P1, W, duas linhas vezes G. E agora eu repito os outros termos que tinham aqui, né? Então, eu tenho esse termo aqui com P1 e com P0. F estrela P0 WG. Né? Dx. Deixa eu só ver se eu não errei alguma coisa aqui. Ok. Você vê que o termo, a derivada segunda veio para cá. Então aqui é P0, tá? Deixa eu ver se eu escrevi errado. Tá? Esse termo aqui era P0, eu escrevi P1. Tá, pessoal? Aqui é P0. Esse é P1, com uma derivada só e um sinal de menos, com G. E agora tem o outro termo que não tem derivada nenhuma, não preciso fazer nenhum termo de superfície. Certo? Então você vê que agora eu consegui pegar o meu problema e escrever em termos de umas derivadas totais, tá? E agora os meus operadores diferenciais que atuavam em em G, agora estão atuando em F, mas tem uma coisa complicada ali no meio ainda, certo? Então vamos lá. Então, ó, eu vou pegar primeiro esse termo aqui, que está dentro do parênteses, e vou chamar... Bom, o negócio fez direitinho aqui para mim. Eu vou chamar de S, tá? Então, o nosso problema se reduz ao seguinte. Integral de S' mais F estrela, W, P0, duas linhas, tá? Deixa eu só botar aqui, colchete, chaves, menos F' estrela, W, P1, mais F estrela, espera um pouquinho, linha aqui, tá? Mais F estrela, W, P0. E você vê que tudo isso agora multiplica G, tá? Fecha chaves, dx. Então está quase do jeito que eu quero, mas olha, o operador diferencial que está aparecendo em F, ele está um pouco diferente, né? Porque primeiro, agora tem a derivada do W aparecendo, a derivada do P0, né? A derivada do... Aqui é P2. Eu estou escrevendo errado o tempo inteiro, pessoal. Qual P2 aqui, hein? Nas contas do papel eu faço o mesmo erro sempre. Eu sempre chamo P2 de P0. Aqui é P2, tá, pessoal? P2. Tá? P0, P1, P2. P0, P1, P2. Aqui é o P2. Eu não sei por que eu faço isso, mas
Bom, e aqui é o P2 e aqui é o P2, certo? Tá ok. Esse pedaço do operador diferencial, tá ok, não faz diferença nenhuma. Vamos abrir o que acontece aqui nos outros. Integral de A a B, de A a B, S', mais, vamos em parênteses aqui. Bom, eu quero separar o termo que vai à derivada em F, que é o que estou interessado, e os outros termos eu quero que, de certa forma, eles apareçam, né? Então, eu vou ter essa derivada segunda, ele vai ser assim, F, duas linhas estrela, tá? Eu posso comutar a derivada com o complexo conjugado, porque essas duas operações comutam, certo? Então, tanto faz. Então, F, duas linhas estrela, W, P0, tá? Pela regra de Leibniz, eu tenho outro termo que vai ser duas vezes F estrela, F estrela, W, P0, mais o termo que é o F estrela, W, P0, duas linhas, tá? Isso é super simples. Agora aqui a mesma coisa, eu separo o primeiro termo, vai ser F estrela, W, P1, menos F estrela, W, P1, né? E o último termo fica simplesmente se repete aqui, hein? Fica F estrela, W, P2. Isso tudo multiplica G, fecha o colchete, dx. Então, olha, o operador diferencial está quase do jeito que eu queria, né? Só que aqui, ó, tem um problema. Esse cara, ele está aparecendo corretamente. Eu tenho peso, tenho P0 e a derivada segunda no F. Então, isso aqui já está aparecendo aquele primeiro pedaço do L atuando no F estrela, tá? Só que agora, eu tenho, multiplicando o F1, o F', eu teria que ter WP1. Aqui eu tenho duas vezes WP0', né? E aqui eu tenho menos WP1, certo? Só ver se eu não fiz uma besteira. Tá. Então aqui é F estrela. Então, ó, você vê que quem multiplica o F estrela aqui é o F', é o que multiplica o F' estrela é o 2W P0, tá? Isso. E quem multiplica aqui esse outro termo que também tem F' é simplesmente WP1. Só que aqui você vê que é menos WP1. E eu queria que aparecesse mais WP1. Então eu posso somar e subtrair, tá? Então eu já vou fazer aqui para simplificar a nossa vida. Vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que tem menos aqui? Eu vou botar um 2 aqui e vou somar aqui o termo que eu quero. Ou seja, eu somei e subtraí F' estrela W P1, tá? Esse cara anula com um desses dois aqui, certo? Novamente, esse cara aqui, desculpa, multiplicando o G, fecha colchete, dx. Então, veja bem, esse termo aqui, que é o termo 1, mais esse termo aqui, que é o termo 2, mais esse termo aqui, que é o termo 3, isso aqui nada mais é do que o L aplicado a F vezes G0, vezes G, certo? Então isso aqui vai dar para a gente integral de A a B, S' mais, abre parênteses, L aplicado a F, tá? Estrela. Então, esse termo 1, o 2 e o 3 foram embora e sobra para mim o seguinte, mais duas vezes F' estrela. E aqui multiplica F' estrela. É o W P0', tá? Vou botar um outro parênteses aqui, menos esse cara aqui, WP1. Tá? E agora eu tenho os termos com duas linhas, olha o que aparece aqui. Meu F estrela, ele está multiplicado por W, P0, duas linhas, menos... Cadê o último termo? Tá aqui, ó. É o WP1, WP1,
Mas veja, todos esses caras aqui são derivados pelo menos uma vez. Então eu vou tirar essa derivada aqui e botar aqui fora. Tá? E aí esse cara aqui, deixa eu ver, 1, 2, tá? Aqui, isso aqui tudo multiplicado por G, fecha colchete, dx. Então vamos lá. Olha que interessante. O que está aparecendo aqui, ó, é WP0' menos WP1. E aí tem um linha aqui fora. Né? Só um aqui, o segundo saiu sem querer. Tá? E o que aparece no outro termo também é a mesma coisa. Também é WP0' menos WP1. Então, se eu escolher WP0' menos WP1 igual a 0, então esses dois termos aqui vão embora. Esse termo vai para 0 e esse termo vai para 0. Mas olha que interessante. Vamos ver o que acontece se a gente fizesse essa escolha. A nossa integral agora vai ser integral de A a B, S' dx, mais L, F. E agora eu vou fazer a seguinte suposição a mais. Eu vou supor que P0, P1 e P2... deixa eu ver se eu... Tá. P0, P1 e P2 são coeficientes reais. Nesse caso, agora eu posso simplesmente escrever que a aplicação do L em F, estrela, é igual à aplicação do L em F, tudo estrela depois. Tá? Vocês podem fazer essa continha, é super simples, vocês veem que isso aqui é verdade. Então, o que eu tenho agora é a nossa integral de A a B desse S' dx, tá? Vezes o produto de L aplicado a F em G. Então, veja, eu tenho uma imposição já que eu tenho que colocar, tá? Eu não quero mudar meu operador diferencial. Então, o meu P0 e P1 não tem liberdade nenhuma. Mas aqui, veja, eu tinha em aberto qual é o produto interno, certo? Então, vocês veem que aqui a imposição de compatibilidade, que é o autoadjunto, do operador diferencial com o produto interno, impõe alguma coisa sobre o próprio produto interno, que é essa imposição que, no fim, é dada sobre W, tá? Bom, a gente vai olhar isso daqui a pouco. Mas então, a gente ainda tem mais uma coisa adicional, que é esse cara aqui. Então, vamos reescrever quem é S, né? Para a gente ver o que vai acontecer. Ó, o nosso S tem F estrela PW, P0W G', F estrela P0W G', F estrela P1WG, F estrela P1WG, menos F estrela P1W, linha. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Eu acho que esse cara aqui é P0, tá? Deixa eu só olhar aqui, pessoal. É 0, tá vendo? Só ver se eu não estou fazendo besteira. Esse cara aqui é um produto interno. Esse cara é um derivado total. Esse cara aqui é uma derivada total. E o negativo é com P0, tá vendo? Só conferir aqui. F estrela P0W G', linha. Aí F estrela P1W G. Esse é o segundo cara aqui. Esse cara eu tenho que tirar por partes mais uma vez. Então eu escrevo uma derivada total, que é F estrela P0W'. Tá. Então aqui é P0 mesmo, pessoal. Eu tinha escrito errado. Tá? Menos F estrela P0W G. Só que eu tenho uma derivada aqui atuando, tá vendo? No meu F estrela P0W. Então eu vou escrever aqui embaixo para ficar melhor. Então, menos F estrela P0W linha
vezes G. Ok. Bom, então a gente pode reescrever, abrir essa derivada. S agora vai ficar assim. F estrela P0W G' menos. Essa derivada aqui, ela atua em F e depois em P0W. Eu vou separar os dois. Então, aqui, ó, F' estrela P0W G. E olha o que vai sobrar para mim. Vai ser o F estrela G e a derivada em P0W. Então vai ficar assim, ó. F estrela G P0W linha menos esse outro termo aqui, que é P1W. Só que esse termo aqui é justamente o que a gente tem que escolher para a gente conseguir se livrar das derivadas aqui e ter simplesmente o operador diferencial atuando em F, a gente tem que fazer essa escolha, que é P0W, P0' igual a WP1, que justamente zera esse termo aqui. E o que sobra aqui, ó, é simplesmente o Wronskiano de F com G. Tá vendo? Que aqui eu tenho o P0W, eu vou apagar e reescrever, tá? Então, ó, o que sobra? Esse cara aqui eu vou botar igual a zero. Então vai sobrar o seguinte. Eu tenho aqui P0W, aí vai sobrar F estrela G' menos F' estrela G. Tá? É muito interessante que apareça o Wronskiano aqui, porque o Wronskiano tem justamente a ver com a liberdade, com a independência linear dessas funções. Tá? Mas aqui, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho um termo de superfície agora, que é o quê? Isso aqui, essa integral agora vai ser S de B menos S de A, porque aqui aparece a integral de uma derivada, mais o que eu quero. LF escalar G. Se eu agora escolher as minhas funções para que elas sejam zero na borda, ou seja, se F for zero em A e B e G for zero em A e B, eu estou restringindo minha classe de funções a funções que satisfazem essas condições de contorno, certo? E com isso eu estou encontrando que para essa classe de funções, ou seja, eu estou mudando o domínio do meu problema. Agora o meu problema ele está para uma classe de funções menor, né? E ao mudar o domínio do meu problema, eu consigo encontrar operadores que sejam autoadjuntos, tá? Agora, é importante notar outra coisa. O meu W, ele não pode passar por zero, mas ninguém disse que o P0 não possa, tá? Mas acontece que na prática, se vocês lembrarem da técnica de resolução de equações diferenciais ordinárias, quando o P0 passa por zero, você tem um ponto singular. Esse ponto singular pode ser um ponto singular regular. Se o ponto for um ponto singular regular, o problema é tratável naquele ponto, mas nada garante que as suas funções sejam bem comportadas ali. Né? Você consegue duas soluções linearmente independentes, mas uma das soluções pode divergir no ponto onde esse P0, né, que o P0 é o termo que multiplica a derivada segunda. Né? As suas funções podem ser singulares lá. Então, aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso P0 ele pode ser diferente de zero. Quando ele é diferente de zero, então F e G precisam ser restritos para essa condição aqui ser satisfeita no sentido de que esse cara aqui ser igual a zero. Tá? Quando o meu P0 passa por um ponto passa por zero nos extremos, né, que é o caso que a gente está interessado, se ele passasse no meio, ele quebraria nosso intervalo, porque ele teria um ponto potencialmente singular no meio do intervalo. Então, quando ele passa por zero na borda, a gente tem que tomar cuidado, porque ele, em princípio, já zeraria esse termo, só que ele só zera esse termo se essas funções, que agora são relacionadas ao operador diferencial, forem regulares nos extremos. Tá? Então, você vê que a gente tem duas opções, tá? Só recapitulando. Se o meu P0 for zero nos extremos, então eu preciso que essas funções f e g sejam regulares, ou seja, sejam não divergentes nesses pontos. Então eu tenho uma imposição sobre elas de qualquer forma. Seja que elas não possam divergir, né? Que é uma imposição, claro, mais fraca do que falar que ela tem que ser igual a zero, por exemplo, na borda, mas, de certa forma, ela vai ser tão restritiva quanto essa outra imposição. A gente vai ver os dois casos, tá? Mais para frente, a gente vai ver casos em que
P0 é zero nos extremos e que você exige simplesmente regularidade das funções f e g, e o caso em que P0 não é zero nos extremos e que você simplesmente tem que exigir que f e g satisfaçam essas condições, tá? Aqui, a maneira que você vai satisfazer a condição depende do problema. Porque se vocês pensarem bem, você está um problema, por exemplo, tridimensional, e você faz uma separação de variáveis, uma variável tem a ver com a geometria do problema. Digamos que seja uma variável radial, né? Uma variável radial e as duas variáveis angulares de um sistema de coordenadas esférico. Então, você sabe que a variável φ ela tem que ser igual em 0 e 2π, por exemplo. Então, isso vai fazer uma certa exigência sobre suas funções f e g. Vai fazer que, digamos, as suas condições de contorno sejam satisfeitas por causa disso. Mas digamos que agora a sua variável r ela tem que ser regular em zero, né? Porque r é zero na origem, você quer que a função seja regular, e que ela caia a zero no infinito. Então isso vai dar outro tipo de imposição para suas funções. Então, e que está ligado diretamente à geometria do problema e às condições de contorno geométricas do problema, certo? Então tá. Então, isso aqui para mostrar como que a gente pode pegar as ideias de operadores lineares, que fazem transformações lineares em espaços vetoriais, pensar neles como que eles são autodisjuntos naqueles espaços infinito-dimensionais, e agora transportar essas ideias para o espaço de funções em que você trabalha com esses operadores diferenciais. Vocês veem que são duas imposições, tá? No fim, a imposição de simetria do operador está ligado a essa escolha do W, tá? Essa escolha aqui do W, e precisa ser acrescida de uma condição de contorno nas funções para que o termo de superfície seja zero também. Certo? Alguns textos diferem um pouco a nomenclatura, tá? Por exemplo, eles se referem a funções a operadores hermitianos ou simétricos, aqueles que satisfazem essa condição em que você tem o W aqui e que você satisfaz essa condição aqui, tá? E eles deixam o termo autodisjunto para quando você inclui no operador, né? Porque aqui nos nossos operadores L estão levando funções e funções. Só que eu estou dizendo que tipo de funções. Agora eu estou dizendo que funções contínuas, funções diferenciáveis. Não, funções contínuas diferenciáveis e que vão a zero em A e B. Então, eu estou agora falando do domínio do operador, ou seja, em qual é o espaço que o operador atua. Então, quando você restringe o domínio do operador para você ter que esse produto interno seja autodisjunto, aí você diz que o operador é autodisjunto. Desculpa, o produto interno não, que o operador é... Quando você reduz o domínio para que o operador seja autodisjunto, você usa o termo autodisjunto em vez de hermitiano. Tá? O que acontece na prática é que no espaço de dimensão finita, hermitiano e autodisjunto é igual, porque se ele é simétrico ou hermitiano, ele é automaticamente autodisjunto, porque você não tem esse problema de borda, de integral de superfície, assim por diante. Tá? Então, esses termos são usados de forma sinônimo, né, como sinônimos no caso finito-dimensional, eles deixam de ser sinônimos no caso de funções, certo, pessoal? E por último, a gente só vai ver aqui o que acontece para W, tá? Se essa imposição sobre W é uma imposição razoável. Certo? Então vamos lá. A gente tem a seguinte condição. W, P0, linha, é igual a WP1. Tá? Bom, veja, a gente fez aquela imposição para que o nosso P0 não possa ser singular no meio do intervalo. Tá? Então, em geral, a gente pode pegar esse cara aqui e simplesmente escrever o seguinte, W, P0, P1 sobre P0. Tá? E a gente se preocupa com a borda se necessário. Certo? Então é fácil, isso aqui vai dar a derivada do logaritmo, né? Logaritmo de WP0 linha igual a P1 P0. Tá? Ou seja, W vai ser igual... Aqui eu tenho um termo de proporcionalidade, uma constante qualquer, eu não vou colocar, tá? Porque geralmente a gente escreve isso aqui assim, integral P1 sobre P0 dx sobre P0. Tá? Essa aqui é a solução. Veja, ela tem as características que nos interessam, tá? Ou seja, o fato de eu ter uma exponencial de alguma coisa faz com que isso aqui seja sempre positivo, esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, eu também não quero que ele passe por zero, então ele sempre vai ser ou positivo ou negativo, aí eu sempre posso multiplicar por uma constante, por -1, para deixar isso aqui, para deixar o W positivo. Então esse cara aqui me dá um peso bem comportado para o meu problema, certo? Então você tem uma solução para o W, certo? E você sabe que essa solução está intimamente ligada a essas funções
P1 e P0 aqui. É claro que vai existir uma classe de funções, classes de funções enormes, em que esse seu peso vai ser proporcional a uma constante, em que a integral do produto interno vai ser simplesmente dx, não vai ser aquele W vai ser igual a 1. Certo? Por exemplo, no caso do operador diferencial de Fourier, o que é? É simplesmente menos D2 dx2. Ou seja, P0 é igual a 1 e P1 é igual a 0. Nesse caso, W é fácil, é igual a 1. Tá? Então, na integral de Fourier, a gente está simplesmente integrando dx, porque é a integral em dx, e não um outro peso vezes dx, que é a integral que vai te dar que o operador D2 dx2 é um operador autoadjunto. Certo? Tá bom, pessoal, essa é uma lição um pouco longa, tem uma outra mais longa que vai entrar agora, que é a gente deduzir a fórmula de Rodrigues no caso geral de problemas de Sturm-Liouville, tá, pessoal? Então, até a próxima.